Bem-vindo ao ChumboCast, seu podcast de tiro de pressão esportivo. Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E hoje vamos falar de assuntos que deixam os atiradores ansiosos. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui quem tá falando é o Leonardo do canal Shooter e eu já tô bem ansioso com esse assunto, viu, Charles? É porque vocês não sabem, gente, mas isso aqui tá dando uma trabalheira pra gente gravar hoje, nada funciona. Vai lá, Ivanilda! E aí, pessoal, tudo bem? Ivanilda aqui com vocês novamente. Vamos aí destrinchar esse assunto. Opa, bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos tentar resolver esse assunto, né? Eu fico impressionado com o humor do Jecão, né? Você percebe que ele não tá muito empolgado com o ChumboCast, né, Charles? Ah, mas esse é padrão Jecão de qualidade. Se o Jecão tiver alegre, animado, as pessoas vão falar, epa, tem alguma coisa de errado. Uma coisa não tem história. Tá. Há algo de ruim no ar. Eu sou normal. O Jecão tem que ter o padrão Jecão de qualidade. Não tem o padrão Shooter de qualidade, tem o padrão Jecão de qualidade. Mas vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar para vocês de 3 assuntos que geram ansiedade entre os atiradores. Vai ser bem interessante. Inclusive, vocês não sabem, hoje a gente está usando uma plataforma diferente aqui, a mesma plataforma que a gente usa nas lives, né? Só que aí eu vou fazer depois a extração do áudio para deixar esse fundo que vocês veem aí, que é a capa do ChumboCast. E aqui dá para ver o pessoal. Esse assunto traz tanta ansiedade que a Ivanilda está deitada achando que isso aqui é uma sessão de psicanálise. Mais ou menos. Mais ou menos. Então vamos lá. Já que todo mundo desligou a câmera, eu também vou desligar. Não vou me ver. Cadê minha câmera aqui? Nem ele está se suportando. Gente, eu não sei como é que desativa a minha câmera. Agora sim, vamos lá. Vamos lá, agora sim. Primeiro assunto. Ansiedade por uma carabina de pressão que ainda não chegou. A gente viu isso aí com a Ivanilda essa semana, né? A Ivanilda está participando de um projeto do canal junto com a Elite Airguns do Evandro, em que o Evandro está fazendo uma tunagem aí bem especial da Gamo Hunter 440. A Ivanilda já faz algum tempo que essa Gamo Hunter está lá. E a Ivanilda está ansiosa, a Ivanilda já está pensando como que ela vai regular a mira, zerar a mira da arma dela quando chegar, em qual distância. E isso é um tipo de ansiedade, né? Que muitos atiradores têm quando compram uma arma nova, por exemplo, vou comprar, o cara ainda está juntando uma grana para comprar, ou ele compra, a arma ainda vai ter que ser enviada da loja, a pessoa fica naquela ansiedade. Ai, como é que vai ser a arma? Ai, como é que ela vai desempenhar? Ai, os tiros que eu vou fazer com ela. Jecão, esse tipo de ansiedade a gente sabe que é normal, mas isso aí pode ser ter um lado ruim também, do cara criar uma expectativa muito grande que no final a arma não consiga suprir, a pessoa fique frustrada, ou é legal essa ansiedade? Como é que você vê isso? Isso é meio natural pra gente aqui, né, Charles? Porque o brasileiro em si ele já está acostumado a comprar as coisas e quando ele não pode comprar fisicamente, porque quando você vai à loja, consegue lá ver fisicamente, compra e já sai com ela na mão, você está vendo tudo ali, tudo. E a preocupação, o que é hoje? Hoje você compra muito pela internet. E aí acaba chegando, você não teve o contato com a arma, será que vai ser aquilo mesmo? Será que vai encaixar comigo? Será que vem boa? Será que eu vou conseguir o resultado que eu estou querendo naquilo? Como o Léo aí testou várias vezes armas de caça para transformar numa arma de precisão. Então toda essa preocupação causa essa ansiedade mesmo, e o valor hoje é meio complicado, os valores hoje estão difíceis. E se você tem que pedir uma garantia, alguma coisa, 30 dias, 40 dias, muitas vezes até mais do que isso. Eu sei de fatos aí de 6 meses aguardando uma resposta do fabricante para ver se vai ou não funcionar aquilo. Então acaba causando essa ansiedade
geral, né? E você acha essa ansiedade tem um lado bom ou é sempre ruim? Não, ela tem um lado bom, que às vezes você não espera e chega uma coisa bem diferente, você pega a arma, já se encaixa de primeira, a qualidade da arma vem muito bem feita, porque todas elas vêm de importação, e a gente sabe que nem sempre chega a 100%. São poucas, sempre está atingindo ali os 90%, 95%. Algum detalhezinho ou outro acaba acontecendo. Mas é boa também. A Ivanilda, você que é... Não, antes o Leonardo. Leonardo, e você? Você acha que isso é bom, isso é ruim? Você já passou por isso? Charles, sempre rola, né, uma ansiedade, até quem está um pouco acostumado. No meu caso, já tive várias armas, eu mesmo preparo as minhas armas hoje, é raro eu precisar de algum serviço externo nas minhas armas, mas, cara, eu ainda fico ansioso, às vezes, quando eu estou preparando alguma arma, para ver qual se aquele ajuste vai casar, se aquele chumbinho que eu escolhi foi uma boa escolha. Porque, assim, às vezes você escolhe um chumbinho, por exemplo, Charles, eu vou trabalhar com tal chumbinho e tal arma. E aí você trabalha, você chega lá e você percebe, puta, esse danado fica dando uns flyers aqui, eu escolhi mal. E aí você fica ansioso para saber se você não escolheu mal, se você não fez alguma coisa na arma que não vai dar certo, ou se aquilo tudo que você está acostumado a fazer naquela arma vai funcionar, porque também tem essa, às vezes você começa a trabalhar seguindo tudo que você está acostumado, e aí você pega uma arma que é uma coisa atípica, que não é o comum que você está acostumado, que vai reagir totalmente diferente àquilo que você está trabalhando, você vai ter que achar onde está o problema, enfim. Então, eu acho que a ansiedade é uma coisa assim, natural, mesmo para quem tem bastante experiência e lida com isso, a gente sempre acaba ficando um pouco ansioso com as coisas. Olha, eu vou te falar, Leonardo, eu fico ansioso com a arma que vão me mandar para review, pô, vai mandar review, pô, desesperar. E ó que não vai ser nem minha, eu sei que eu vou ter que devolver depois, mas sabe que eu fico ansioso, né? Putz, vai chegar arma nova, como é que ela vai ser, como é que é? Mesmo sabendo Sim. que eu não vou ficar com ela, ainda rola essa ansiedade, né? Com eu acho que isso certeza. também acontece com você. Agora, Ivanilda, e você que tá passando pela ansiedade, você tá louca para saber como é que vai chegar a sua Gamo Hunter. O pessoal pergunta, pô, Ivanilda, e aí, quando vai chegar? E você, ai, vai chegar, tô esperando. E como é que você tá lidando com essa ansiedade? Olha, realmente, eu estou bem ansiosa para ver como que ela ficou, porque eu vou estar treinando em outra categoria, né? Não só 10 metros. Quando eu ganhei a B12, eu fiquei bem ansiosa, mas eu já conhecia a B12 preparada, né? Então, eu fiquei ansiosa para a minha B12 chegar e ver como ela chegaria. Se realmente teria diferença de uma carabina para outra, mesmo sendo a mesma, né? No caso, eu digo mesma categoria, né? B12, preparado por pessoas diferentes. E você fica bem ansioso. E com a Hunter eu estou bem ansiosa, doida para poder que ela chegue, para eu poder identificar, me adaptar a ela, fazer tudo que para mim poder começar a treinar logo. Então, assim, a ansiedade, ela... E é gostoso, né? Porque cria mais expectativa, cria mais vontade, né? De você treinar, de você fazer, de você tentar buscar um resultado. Aí eu tô, assim, aguardando meu gatilho cor-de-rosa. E o tênis? Assim, mas é meio sofrido, né? Você fica igual você tava lá, preocupada. Ai, mas como é que eu vou? Onde que eu vou? Ai, o espaço que eu vou ter para regular a mira. Ai, se não der certo. Isso tem um lado aí, vamos dizer assim, negativo que você tem que meio que controlar, né? Tem sim. E eu tava realmente, igual ontem na live, quem assistiu a live viu, eu tava realmente querendo essa orientação de como que eu faria a regulagem da mira dela, porque o meu espaço em casa, ele não tem 25 metros. Aí foi muito bem esclarecido que o ideal é que faça num espaço semelhante ao que eu vou atirar, né? Então, assim, para mim ficou até mais fácil.
Porque agora eu vou ter a carabina que eu vou atirar somente no espaço nosso, que vai ser a B12, onde eu tenho os 10 metros, bonitinho. Já mudei, viu, Jecão? O meu para-balas, já botei na altura certa. Aquele dia mesmo que eu falei com você. Sim. E que o meu para-balas estava 10 centímetros acima. Aí já regulei. E agora, com isso, eu vou levar a Hunter 440 no espaço que a gente atira, né, lá na impressão. Então, para lá, eu vou levar somente a Hunter e vou focar nos 25 metros. Oi, Então, foi bom Vanilda. que fiz uma divisão. Oi. Vou te contar um segredo, tá? Na maioria dos clubes de tiro, os para-balas os alvos estão no lugar errado, tá? Na altura errada. O certo é 1,40 centro-alvo, né? Uhum. Só que se você for na maioria dos clubes de tiro, eles não conseguem botar na mesma altura. Tem os morrinhos lá, tem... Cara, varia muito. É raro um clube de tiro que tenha essa preocupação, cara, de colocar os alvos na altura correta pedida no regulamento. Por isso que você sempre leva uma trena laser, né, Leonardo? Eu tenho um telêmetro na bolsa, tenho, mas o problema não é só a distância, Charles, é a altura. E a Ele altura... não tem... Jecão, você notou que ele não tem uma trena, ele tem um telêmetro. Não. Não, é porque na verdade eu tenho uma trena laser também, mas eu não levo ela, entendeu? Mas você leva um telêmetro. A altura do meu para-balas, a base dele estava 1,42. Mas tá bom. Tá bem próximo. A maioria dos clubes... mas exatamente, tá bem próximo. Aí eu deixei centro-alvo. Isso. Olha, mas Leonardo, eu vou te contar, é raro. Leonardo, quando eu crescer, eu quero ser chique feito você no tiro de pressão. Por isso que eu não termino a obra. Por que, cara? Que eu vou levar o meu telêmetro. Treino é coisa de... Cara, eu me senti muito plebeu agora, cara. Cara, você sabe o que telêmetro é a tradução para o português do rangefinder, né? Que a gente tem. Então, eu tenho uma coisa do hipismo que é o nível laser. Também que eu colocava. Então, eu colocava para fazer a altura dos obstáculos, para mim não ficar precisando ir lá conferir a todo momento, porque é uma coisa móvel. Sim. Então também vou começar a levar e jogar lá na altura de 1,40 m, que ele me diz a inclinação, inclusive. Então, outra coisa móvel nas provas que você fazia eram os cavalos, né, Jacão? É fácil, viu? Lidar com os bichinhos é fácil. Mas... vamos lá. Que pergunta? Tô louco. Eita, louco. Vamos lá, próximo assunto. Falar aí tem algo a ver também com que a Ivanilda perguntou quanto a essa questão. Minha carabina nova vai chegar, como é que eu vou regular ela? Tem a ver com o nosso amigo Manir Madruga e com um punhado de atiradores, que é o quê? É um local de tiro em que as condições e distâncias não são, vamos dizer assim, adequadas por propósito para aquela arma. Então, por exemplo, a Ivanilda quer, eu quero regular minha arma para 25 metros, mas aonde eu tô eu só tenho 18 metros. A pessoa quer atirar num local que ela vai numa prova, numa situação de tiro, que é campo aberto, e a pessoa atira indoor, num lugar fechado. Eu vou treinar papel 10 metros, mas eu só tenho 8 metros. Leonardo, essas diferenças de característica entre da onde a pessoa tem disponível para atirar, em termos de local, iluminação, distância, aberto ou fechado, tudo isso, quando é muito diferente do local onde ele efetivamente vai atirar, pode ser um problema? Olha, Charles, toda a diferença que você tem no local de disparo vai impactar na mecânica com que você vai se programar, né? Naquela memória muscular que você vai gerar para fazer os tiros. Então, na verdade, é importante que você treine em condições de prova, principalmente para não acontecer o que aconteceu com você aqui agora, né? Por você estar na mesma plataforma que você faz a live, você seguiu como se estivesse fazendo a live. O nosso cérebro tem esse tipo de reação. Ele tende a seguir essa programação, principalmente quando a gente repete muito alguma coisa, faz com muita frequência, o nosso cérebro automaticamente passa a fazer daquela forma tudo quando a gente está naquela mesma condição.
E o cara pode então, prejudicar ele na hora da prova, então. Pode até se atrapalhar. Mas uma coisa importante, Charles, se você não tem lugar para treinar de acordo com as condições de prova, ainda assim é melhor treinar para resolver fundamentos. Você vai resolver, por exemplo, arco de movimento, visada, você vai melhorando os fundamentos. E aí você depois consegue treinar com mais facilidade para se programar na nova condição de prova. Entendeu? Então, assim, eu acho que o importante sempre é você estar treinando os fundamentos. E se tiver a possibilidade de treinar em condições de prova, é muito melhor, tá? Porque aí você vai conseguir se programar para aquela realidade. Então, fica aí, essa é a minha dica dessa situação. Existe uma possibilidade. Checão, como é que você vê isso? Pode falar. Checão, e você? Como é que... Checão, e você? Como é que você vê isso? Até você que acompanha o próprio Manir, que ele treina lá no corredor da casa dele, é um local indoor, aí ele atira outdoor. Você nota que isso dá uma diferença no desempenho da pessoa? Como é que você orienta quem só tem... Pô, Checão, mas eu só tenho esse lugar para atirar, aí eu não atiro? Aí é aquela coisa complicada que a gente tem que se adaptar a certas coisas. Uma das ideias que eu já dei, e tem a sua função mecânica, não para o tiro. Mas é o quê? Que nem a Ivanilda. Aí eu tenho lá a área dela de 25 para acertar a arma. Vai lá, pega um alvo, põe a 25, acerta a tua arma a 25, você tem quanto? 18 em casa? Puxa o mesmo alvo de 25 a 18, sem mexer na regulagem da arma, faz uns tiros ali para ver nos 18, aonde ela vai estar pegando. E aí você vai fazer esse treino em casa, mesmo não acertando o centro, mantendo a mesma visada, a mesma regulagem da arma ali naquela posição. Você está fazendo o quê? O que o Léo falou. Um treinamento muscular, um treinamento mecânico de uso da arma, mas não valendo para a prova. Por quê? Intempérie, umidade, luz, vento, tudo isso vai modificar na hora da prova. E como a gente tem os alvos de ensaio, você vai fazer um teste no alvo de ensaio para ver qual é o ajuste que você vai ter que fazer para aquele dia. Porém, você tem uma noção da onde a sua arma está indo e para onde ela vai. É um exemplo, até coisa que eu falei da prova do Mané aqui. Eu tentei uma coisa, não deu, eu voltei para outra que era, imediatamente continuei. Não precisei regular visada, alça de mira, massa, nada, foi só o acerto. Então, tem que levar sempre em conta o seu treinamento da condição de prova. O que você conseguir levar para o mais próximo da condição de prova, beleza. E o treinamento mecânico, que é o costume, peso, arco de movimento, posição de visada, o rosto, encaixar ali. Eu acho que dá para ser feito desta maneira. Não que vá ter resultado efetivo no dia de prova. Porque o dia de prova, primeiro, o seu sistema nervoso está diferente, você está ansioso ou você está tenso, isso tudo vai influenciar no resultado da prova. Ivanilda, e aí, agora a pergunta para você é do outro lado. Você ouvindo tudo isso, como é que você trabalha isso? Aí você fala, putz, e agora? Eu tava jurando que eu podia treinar no meu lugarzinho ali, mas agora eu já vi que eu vou ter que tomar certos cuidados. Ai, ai, ai. Eu, a princípio, né, eu estava até achando que ia conseguir treinar com a Hunter lá em casa. Agora eu já estou, como se diz, esquematizando a forma qual eu vou treinar com ela, no caso vai ser uma vez por semana, e montando a logística do espaço que eu tenho. Porque a maior dúvida que a gente vê com todo mundo é isso, né, Charles? A pessoa ela tem a carabina ou ela quer comprar, mas aí vem aonde vai atirar. Então, assim, isso é muito importante. Apesar de que eu tenho um corredor lateral, mas aí eu teria que tirar um monte de coisa da frente, furadeira, um monte de coisa, que é um corredor que dá acesso à oficina. Então, fica um espaço que dá os 25 metros, porém, teria que mudar toda uma logística de trabalho que
no caso, para a gente não será viável. Então, é isso. Você tem que analisar também onde você vai atirar. E com essa ajuda, né, que vocês me deram ontem, da explicação da necessidade de treinar o mais semelhante possível da prova, então a gente já consegue agora ter uma visão e esquematizar como fazer esses treinamentos. Terceiro assunto que traz aí para o pessoal bastante ansiedade, não tem a ver com treinamento, não tem a ver com arma especificamente de forma direta, mas tem a ver com tudo que a gente faz sobre tiro de pressão. Leonardo, e o TAR do novo decreto sobre armas? E como é que vai ficar a luneta? Como é que vai ficar os calibres? Até agora nada. A gente já está indo para o final de maio, começo de junho, aquele novo decreto que o governo falou que ia sair, mas não saiu. O pessoal, como é que eu faço? O que eu faço da vida? E aí? Olha, Charles, eu tenho a seguinte abordagem hoje com relação a esse decreto. Eu espero, apesar de ter alguns amigos aí que trabalham no Ministério da Justiça, que tem aí alguma informação, eu acho que se a gente tenta antecipar muitas dessas coisas, a gente acaba até prejudicando o esporte, sabe? Então a gente tem que ir com muita calma para diminuir os níveis de estresse que estão acontecendo, porque as pessoas estão realmente muito estressadas e muito preocupadas com isso. E eu tenho adotado uma política hoje, você sabe disso, você sabe que eu tenho algumas informações que eu recebo aí de deputado que está participando, que está por dentro, mas que não valem a pena ainda ser conversadas no sentido de causar um tumulto muito grande antes das coisas estarem devidamente definidas, porque já teve informações dessas que eu recebi e que os caras conseguiram virar o jogo. E daí teve informações também que eu recebi que pareciam boas e que também virou o jogo para o lado ruim. Então, não está nada definido enquanto não tiver assinado, enquanto o Congresso não tiver acalmado em relação aos decretos, que o Congresso também está ameaçando derrubar os decretos. Então, assim, é uma coisa muito complexa para a gente ficar se preocupando no primeiro momento. No primeiro momento, eu tenho simplesmente agido da maneira mais calma possível e procurado esperar, porque eu acho que tem horas que a melhor coisa que a gente tem para fazer é esperar sem criar um grande movimento, uma grande ansiedade, porque essa ansiedade pode nos prejudicar. É a mesma coisa que a hora que a gente chega num campeonato, né, Charles? Você chega muito ansioso para o campeonato, o que acontece? Vai mal. Você não consegue atirar bem se estiver nervoso, correndo. Na própria última etapa do campeonato lá do Sul Mineiro, né, do que você organiza. Eu estava corrido, você sabe, eu estava cheio de coisa na cabeça. Não consegue bem, gente. Se você vai para um campeonato ansioso, você não vai bem. Da mesma forma, se você está querendo ajudar o esporte numa interação política tão complexa quanto a que a gente está vivendo, também não dá para você chegar muito ansioso, muito preocupado, muito desesperado, porque você vai acabar metendo os pés pelas mãos. Então eu acho que a gente tem que ter calma nessa hora e aguardar. Aguardar, pressionar, obviamente, os deputados para que eles façam o papel deles, pressionar o governo para que ele considere o esporte de uma maneira diferente do que ele considera outras abordagens que a gente sabe que são as reais preocupações do governo e fazer essa pressão para que tudo corra bem para o lado do esporte, mas mantendo a calma e sem desespero. Você é das antigas, você já viu muita coisa aí, você já viu muita legislação ir e vir. Essa é só mais uma para você também. O que você... Assim, é aquela história, né, Jecão? Você acha que há motivo para ansiedade? Ou você acha, tipo assim, cara, é mais uma história, não tem nada resolvido ainda, aguardemos? A questão é que a gente tem que aguardar realmente, porque eu tô com uma visão meio complicada politicamente ultimamente. E é só uma constatação do que já foi há muito tempo. Essa briga política, primeiro, a gente está percebendo claramente, explicitamente, que é desmontar o que Zé fez, Mané não está aceitando, né? Eu tenho que desmontar, desmascarar, eu tenho que fazer mudanças. O problema é que eu não tenho consenso, então eu estou tendo que aguardar
E qual é o meio de eu conseguir o consenso? Bloqueia tudo. E eles estão só ganhando tempo com isso, porque, inclusive, se for avaliar mesmo, tem muita coisa errada no decreto. E os políticos estão naquela história, uma coisa que eu tenho bronca, geral, isso na vida geral, tá? Olha, precisa ver isto, porque, veja bem, eu tenho aquilo, hein? Eu tenho aquilo. Quer dizer, isso me dá passa uma má impressão política do negócio, porque é o que eu vou ganhar para ficar quieto porque eu tenho isso. Porque para mim, por exemplo, a gente não vou citar nomes, mas eu vejo aí vários deputados, senadores, não, eu tenho provas, eu tenho aquilo, não sei o que vão dar isso, vão dar aquilo. Por que não põe logo a limpo isso na mesa e já encerra o assunto? É para ganhar tempo, ganhar talvez até financeiramente. E o brasileiro nessa história ele fica vendido, ele fica naquela ansiedade da coisa, tá? E no fim vai se passando o tempo, vai se levando a situação que está, muita cortina de fumaça, se cria problemas aqui, explode uma bomba lá para poder fazer uma fumaça, aí todo mundo olha para a bomba, esquece do problema aqui. Então eu acho que tem que aguardar, sem ficar, como você usa aí, os arautos, os grandes informadores, porque nada está definido. E quando nada define na política, ela acaba retornando ao que era a base do que era. Ou seja, o prazo dado pelo decreto já acabou, já se extinguiu, já se estendeu mais um pouco, e com isso eu vou conseguindo o que eu quero, né? Que é criar dificuldade, criar instabilidade, porque fica todo mundo instável, né? A gente haja visto aí que o mercado, principalmente na questão da pressão das lojas, tá todo mundo andando no fio da navalha, meio invisto, não invisto, compro, não compro, o volume de venda diminui de um lado, sobe o preço de outra coisa, fica essa confusão total, que era a ideia inicial do decreto, né? Criar uma instabilidade, e ele conseguiu. Agora, paciência e tempo. É a única coisa que diz. Às vezes eu até comento aqui em casa com a mulher, eu vivi parte da dita cuja ditadura, meus pais conviveram com isso, e estamos todo mundo aqui, né? Então, um pouco de paciência, consciência do que é e pé na realidade, que é o que está faltando muito para muito atirador, para muita gente no meio. É pé na realidade. Paciência e realidade são duas coisas que não vão fugir nunca de lado algum. Uma coisa é o sonho, outra coisa é a realidade. Uma coisa é a ansiedade de ter e não vou conseguir ter. Então, vou ter que caçar meios para fazer isso. Então, paciência e realidade são duas coisas bem claras a ser feito. Ô, Ivanilda, para você que é iniciante no tiro de pressão, começou há pouco tempo, já existem aquelas complicações típicas de quem começa no tiro de pressão, aquelas complicações técnicas, né? Aquele monte de dúvida técnica, e tem essa questão agora das dúvidas de legislação, o que pode, o que não pode. Tem hora que você não se sente meio perdida no meio disso tudo, não? Charles, a gente fica sem saber o que realmente e o que de fato é a verdade. No meu caso, como iniciante, ainda tem, né, o agravante de ser mulher, né? O que acontece? Eu prefiro ficar aguardando, observando e lendo as informações que vão chegando, aí busco uma outra informação. Então, nesse momento, eu acho, né, para quem está iniciando, não dar ênfase a esses burburinhos que rolam e realmente verificar o que é fake news, o que é verdade, o que é só intriga ou pessoas que gostam de botar lenha na fogueira e o que realmente está acontecendo. Então, eu prefiro observar mais, ouvir mais e aguardar
até que as coisas realmente comecem a caminhar e a fluir da forma que a gente espera que seja, ou que continue como antes. Ô, Leonardo, eu não sei, eu tenho uma impressão, assim, aí eu queria saber a opinião tua e do Jecão, que também a gente já tem um pouco mais de experiência nesse caminho. Não dá a impressão que, tipo assim, os assuntos aí na esfera política outros assuntos ganharam relevância, e essa questão dos CACs e tal, tipo assim, deixou de ser novidade e meio que perdeu a graça. O pessoal, vamos tratar de outras coisas que chamam mais atenção agora do que isso. Isso, tipo assim, perdeu um pouco o ar tipo assim, não é tão notícia mais. Foi meio deixado de lado. Eu tenho essa impressão. Vocês têm essa impressão também? Ou é impressão minha só? Ô Charles, eu acho que o mundo político ele gira muito. E você sempre tem aquele negócio que é a bola da vez. Eu acredito que essa questão dos CACs não está largada de escanteio, porque o governo tem feito movimentações intensas, inclusive de ataque à comunidade, porque existe um certo revanchismo pelo apoio que os CACs deram, praticamente incondicional, ao antigo governo. Mas realmente o mundo político tem essas voltas, até porque eles estão com outros problemas muito grandes que estão chamando a atenção, que é o caso da reforma tributária, né, do arcabouço fiscal, que é um problema muito sério que o governo está vivendo. Então a mídia está tentando articular e essa atenção está dividida em todos os níveis, viu, Charles? No Congresso também essas discussões estão divididas, essas discussões estão divididas dentro do próprio executivo, porque eles estão tentando resolver muitas questões relativas a esse desequilíbrio e essas revanches, ao mesmo tempo, isso obviamente dispersa a atenção de sobre todos os itens, né? Nós não temos nenhum item hoje que está num destaque absoluto, nós temos itens que ficam em destaque uma semana, duas, aí o outro começam a tratar do outro, o outro aparece e aquele fica esquecido um pouco. Mas, por exemplo, essa semana já saiu uma movimentação sobre essa questão dos CACs, saiu até uma matéria na Folha de São Paulo, se não me engano, ontem ou antes de ontem, onde estava falando exatamente que do desenho inicial do decreto, porque os repórteres da Folha tiveram acesso ao desenho inicial do decreto, que transferiria o controle sobre os CACs para a Polícia Federal, o que, na minha opinião, está em desacordo com o Estatuto de Desarmamento. Então tem uma série de coisas aí que surgiram nos últimos 2 dias que botaram isso de volta à tona, trouxeram isso de volta à tona. Mas eu acho que é uma questão de que o governo está realmente com muitos problemas e muitas frentes políticas para serem atacadas, com dificuldades grandes em emplacar essas movimentações, né? Tem a questão ali do PL da censura, tem uma série de coisas aí que eles estão trabalhando em cima e que está distribuindo essa atenção para todos esses elementos, né? Então, por isso que a gente não está vendo uma grande concentração num único ponto de focal, né, de atenção. Jecão, você concorda com o Leonardo? Concordo. E tem outras coisas também que acrescentam a isso, né? A gente vê muita bola da vez, que agora é a hora de atacar isso, aquilo. E como eu falei, o Léo acabou de confirmar, de acordo com vai se especulando, porque quando se solta alguma coisa, cria-se um fato novo, né? E aí todo mundo fica... E no fim, quando for ver, como eu falei no início, o decreto está indo contra a legislação, o decreto está indo contra o próprio estatuto formado pelo próprio atual presidente. Então, muita paciência, sabedoria para ouvir e pesquisar, porque a fonte é importante, e ter paciência no que fazer. Eu até estava conversando com o Charles sobre isso. Essa semana tivemos um problema que é factual aqui na minha cidade. A minha mulher tem um comércio e a prefeitura, cada vez que ela muda a secretaria de lugar, ela diz assim: perdemos os documentos. E aí você tem que refazer tudo de novo. Só que o que aconteceu? Mudou um secretário junto. Então esse secretário, para conseguir fazer do jeito que ele quer, ele diz assim: perdemos o documento. E aí, quando você for fazer a documentação, que a gente tem muito aqui backup disso,
e vai usar o backup, aí no backup faltou tal coisa. Mas como faltou? Se da outra vez a gente levantou tudo certinho. Então, foi a hora que eu falei para ela, bom, diga assim, olha, vocês perderam o documento meu, isso é um documento de cunho pessoal, entre a responsabilidade da prefeitura e meu, e vocês tratam de achar porque eu vou acionar judicialmente. Gozado que imediatamente se achou tudo, né? Então, o que acaba acontecendo? A mesma coisa no decreto. Se você vai ler, o decreto. Mas peraí, o decreto tem um negócio chamado Constituição, que tem que ser avaliado, tem que ser pensado, tem que ser estudado, porque nada pode substituir o que está lá, a não ser que haja uma nova revisão da Constituição, né? Então, paciência, calma. O Zé Mané, amigo da secretária do faxineiro que faz a limpeza do quintal do vizinho, ali parente do ciclano que mora lá não sei na onde, ouviu dizer. Ok, ouviu dizer. Tá, beleza. Então não sai espalhando porque você não tem a fonte. Então, busca a fonte, muita calma. Vou lembrar aqui de um fato simples. Kit de primeiros socorros obrigatório no veículo. Eu sei porque aqui essa regra saiu de um político aqui da cidade de Taubaté, na qual a única empresa autorizada a produzir o kit era a do filho dele. E quando foram consultar, começou a haver os choques, né? Você, num caso de acidente, você não pode colocar a mão na vítima. Você não pode movimentar a vítima. E aí, para que você tem um kit de primeiro socorro no carro? Para vítimas. E aí acabou caindo. Só que enquanto isso, muitos gastaram dinheiro. Quer dizer, muitos não, todos que têm um veículo tiveram que gastar dinheiro e tal, por uma jogada política. Então, calma e paciência. Pé na realidade e tenha calma para não ficar ansioso demais à toa. Ouviu, Ivanilda? Ouvi sim. Então, gente, esse foi o Chumbocast dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se você estiver assistindo aí no YouTube, deixe o seu comentário. Você também deve estar assistindo no Spotify. No Spotify não tem como deixar comentário, mas lá no canal você consegue. E não perca, semana que vem, o próximo episódio do Chumbocast. Até mais para vocês, bons tiros e boa semana. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Boa semana aí. Até mais, pessoal. Até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chumbocast. Não se esqueça de deixar seu comentário e nos ajudar a divulgar o programa. Até o próximo episódio.